close till I get. Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o terceiro episódio da quinta temporada do PodPuts e o 103º episódio geral. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno! Tudo bem com você? Salve, Heitor. Boa noite, tudo bem? E aí, pronto para mais um Node? Bora lá! Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, na semana passada, você trouxe uma sigla interessante. Eu nem sei falar, é MANRS. E essa sigla é para Mutually Agreed Norms in Routing Security, que é uma iniciativa global para reduzir a maioria das ameaças no roteamento da internet. Beleza, com base nisso, hoje eu resolvi trazer outras 5 siglas do mundo da tecnologia e segurança. Pode ser que alguns dos nossos queridos ouvintes, eles nunca tenham ouvido falar sobre isso. Então achei interessante trazer. Para começar, Bruno, me diga, você conhece a sigla NBA? Claro, eu adoro ver basquete. Pois é, Bruno. NBA, nesse contexto aqui de tecnologia e segurança, não é Tá, basquete. Heitor, só para reforçar, a gente é da TI. Quem da TI que não adora botar uma sigla no mundo? Pois é, tem muito, né? E esse NBA que eu estou falando é uma sigla para Network Behavior Analysis. Às vezes, parece que tem muita gente viajando na rede, entendeu? Viajando, basquete. Bom, vamos lá. É, o Network Behavior Analysis é basicamente um sistema, ele fica observando o comportamento do tráfego na rede. Ele aprende o que é normal, tipo quem fala com quem, qual horário, quanto de dados. Quando algo foge desse padrão, ele levanta a mão e fala: Epa! Isso aqui tá estranho. É tipo aquele porteiro experiente ali do prédio, ele sabe quem mora ali. Se aparecer alguém de terno às 3 da manhã, carregando um servidor nas costas, ele não vai deixar passar. Assim a gente enterra essa sigla. Sacou, Bruno? Enterra a sigla. Basquete. Calma, sacou é do vôlei. Tá, Essa ficou de bandeja, hein, Bruno? tá. Vamos parar com as anedotas aí. As analogias tá meio estranha. Mas, essa sigla que tu trouxe, ela me lembra muito os file que a gente denomina ali como Next, né? Que eles fazem essa análise de tráfego. Sim. Next Generation, né? Exatamente. E outra coisa, começamos ali com aquela sigla que eu trouxe no último Node do Fala o nome da sigla do pra ver como que é. MANRS, Não, fala o nome que você falava. é Homem Gaúcho, é MAN RS. Ah, tá bom. Entendeu? Agora tu veio com esse NBA aí. E vem cá, tu vai humilhar todo mundo no inglês. Os caras que estão ouvindo agora, vendo tu já ter pegado duas ali, tá dando no inglês mesmo, olha. Deve estar pensando assim, ô, cara, tá bom, hein? Tá afiado. Deve ter ensaiado umas 2 horas antes do podcast. O segredo é você falar enrolado, que aí parece que você sabe o que tá fazendo, né? Fica convincente. É uma boa argumentativa. Agora, Bruno, outra sigla. Você já ouviu falar em AVC? Também, é aquela coisa, né, que... Derrame cerebral. Bruno, o AVC que todo mundo lembra é o acidente vascular cerebral, que muita gente chama de derrame mesmo. Ele tem a ver com o fluxo de sangue para o cérebro. Isso, Mas viu? não Essa aí eu é, conheço. não é esse que a gente está falando aqui nesse contexto de tecnologia, segurança. No nosso caso, esse AVC ele serve para evitar dor de cabeça na rede. A gente está falando do Application Visibility and Control. Bruno, você sabia que é control? Não é control?
Porque muita gente ouvia aquela propaganda Data Control e achava que é Control, mas a verdade é Control. Só um detalhe, tá? Que você falou do inglês, eu achei legal falar. Mas vamos Ok, lá. segue aí no Não control. basta, não basta você saber que tem tráfego de rede. Você precisa saber o que está passando ali na rede. E é aí que a nossa sigla brilha. Esse AVC, ele permite enxergar quais aplicações estão sendo usadas na rede. Não é só tem HTTP aqui, mas é tipo, aqui é YouTube, aqui é WhatsApp Web, isso aqui é um app suspeito que ninguém instalou, ou que pelo menos ninguém deveria ter instalado, e por aí vai. E mais do que ver, ele também permite controlar. Dá para priorizar, dá para bloquear, dá para limitar. Olha que legal. Falei que serve para evitar dor de cabeça. É tipo um controle parental corporativo. Você vê lá, Netflix no horário do almoço? Ah, beleza, vou deixar. Mas torrent de madrugada no servidor do financeiro, aí, meu amigo, não tem como, né? Não pode, né, Bruno? Mineração de Monero às 10 da noite. Pois é, complicado, né? Mas e aí, você acha que é útil um negócio Pá, desse? uma vida. Pô, imagina. Isso, isso aí é bom. É bom, mas também causa discórdia. É, tem isso também, né? Porque Vou, se ele tem um controle vou te ali. trazer um exemplo prático. Fomos lá no Firewall e bloqueamos que os Firewall hoje em dia tu tem ali os filtros de rede já montado, né? Tu só delimita qual é o filtro que tu quer. Sim. Aí tinha um escrito assim, redes sociais. A gente foi lá e clicou no botãozinho. Hum. Cara, não deu o quê? 2 dias pra gerar intriga dentro da empresa. É, realmente as pessoas às vezes não são tão populares quando fazem o trabalho, né? É impressionante. Enfim, seguindo, Bruno, vamos para a terceira sigla. EICAR. Essa você conhece? É spoiler, hein? Não tem a ver com carros. Eu já tava até pensando que era um concorrente da Uber. É, parece pela sigla, mas essa sigla, Bruno, é para European Institute of Computer Antivirus Research, EICAR. Ah, não, não, Esse aqui é. repete. Não, 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 já falei, EICAR. É clássico esse aqui. Muita gente de segurança já infectou máquina com ele, mas assim, você não tem nenhum remorso, não tem culpa nenhuma, porque ele é feito para isso, né? Como assim infectou? É, vamos com calma, né? O EICAR, ele é uma organização europeia, e eles criaram um arquivo de teste, um teste padrão para antivírus. Ele não é um vírus de verdade. Mas todos os antivírus, pelo menos deveriam, né? Todos reconhecem como se fosse um vírus. Então, olha que ideia interessante. Você testa o seu antivírus sem correr risco. É uma boa, né, Bruno? Vamos lá. É uma boa. Mas, bom, tu que sabe vai saber me dizer. Funciona mesmo? Porque uma vez que o Sim. antivírus reconhece ele, ele já não é tão nocivo. Não, o antivírus reconhece como uma ameaça. E por que que é uma boa? Você usa o arquivo do ICAR para testar se o seu antivírus está funcionando. Porque se ele não pegar esse, ele não vai pegar nada. E tudo Tá. isso é sem precisar sair baixando coisa suspeita da internet. Você está num ambiente controlado. Quando você vai testar um colete à prova de bala, Bruno, você não veste ele e pede para alguém atirar no meio do seu peito, né? Tem. Tem um vídeo que eu vi esses dias do cara querendo dar um exemplo do que é um pentester. O cara com o colete à prova de bala mandando atirar no peito. Aí o cara pega, fecha o olho e atira na perna. É, o teste falhou. Pois é, e não é o melhor teste esse aí. Com antivírus também é melhor. O melhor teste não é você testar com vírus que pode destruir o seu É, ambiente, né? exatamente. Que eu fiquei pensando. Nada como pegar ali um cavalo de terra bem feitinho e largar na rede, vai ver o que acontece.
Se a gente for testar com coisa que corre o risco de matar o sistema, pode dar ruim, né? Não é legal. É tipo você testar o alarme de incêndio. Você usa ali uma fumaça de mentirinha e vê se disparar tá ótimo. Você não precisa botar fogo no prédio mesmo, né? Porque se não disparar, alguma coisa errada não tá certa. Sim ou não, Bruno? Perfeito. Boa. Seguindo, Bruno, mais uma sigla interessante. Você já ouviu falar em PSOA? Qual Não é pessoa? o Fernando Pessoa, não. Depende, qual pessoa tu tá falando? É o PSOA que eu tô falando. Você quer uma pessoa legal, Bruno? Esse PSOA é de Private Sector Offensive Actors. Ele não é governo, mas também não é exatamente o mocinho da história. Hum, Agora a gente ficou aí numa coisa meio cinzenta na explicação, mas é que é bem por aí mesmo. O PSOA, ele se refere a empresas ou grupos privados que desenvolvem ou utilizam capacidades ofensivas no ciberespaço. Então, isso aí inclui desde empresas que vendem ferramentas de exploração até aqueles grupos que atuam como mercenários digitais. Olha que coisa, gente! Existe mercenário até no mundo digital. Quem diria, hein? Deu dinheiro ali, o cara faz mesmo, né? E eles não são necessariamente criminosos, mas eles também não estão ali só para proteger. É tipo aquele personagem de filme que trabalha para quem pagar mais. Às vezes ele está do lado certo, às vezes nem tanto. Para garantir a nossa integridade digital, a gente vai parar a explicação por aqui, mas você entendeu, né, Bruno? entendi. Só reforçando um pouquinho isso que o Heitor tá falando. Se tu acha que não, existe uma coisa chamada Dark Web, que tu descobre que sim. E se tu acha que não, muitas vezes a gente já falou aqui no podcast, já houve convidados que vieram falar também. Hoje em dia existe uma modalidade chamada Hacker as a Service. Ou seja, os hackers eles oferecem seu serviço a quem paga. Claro, antes era assim, mas antes eles faziam pela ideia deles para ganhar dinheiro. Hoje eles descobriram que eles podem trabalhar fazendo isso. Então, essa questão aí, ela é bem séria. A gente, claro, aqui a gente só toca por cima por causa que é complicado falar disso, mas é um assunto complicado, mas é crítico, né, Heitor? É relevante, vamos dizer Sim, assim. com certeza. É bom saber que existe, né? Bruno, para encerrar aqui a parte das siglas, tem a sigla FRP. Usei Sem muito para subir contexto, assim. site. Não, esse FRP, sem contexto. O que que você acha que é? Sem contexto, vamos ver. FRP. Ahn, Cara, geralmente F é de factory, que é fabricante. Research Protect, alguma coisa assim. Esse FRP, ele significa Factor Reset Protection. Esse aqui é o terror de quem compra celular roubado. Ele é o alívio de quem perdeu o celular ou que foi roubado, né? Eu falei essa sigla e lembrei de Frappé, porque é FRP, né? Nada a ver, Bruno. Seguindo, o FRP é um mecanismo de segurança do Android. Ele impede que alguém simplesmente dê um reset de fábrica no celular e saia usando como se fosse novo. Depois do reset, o aparelho pede a conta Google que estava vinculada antes. Uhum, Ou seja, se você não for o dono, nem adianta muito ali tentar, ele vai pedir a conta. É uhum. tipo uma trava invisível. Você até consegue limpar o celular, mas ele continua dizendo: legal, prova que ele é seu. Bom, com acesso físico ao aparelho, com conhecimento, com muita paciência, tem muitas vezes que é possível sim contornar essa proteção. É fácil? Não é. É possível? Sim, muitas vezes sim. Enfim, você já teve que passar pelo frappé, Bruno? Não porque a gente trabalha do lado certo da engrenagem.
Mas às vezes, Bruno, vamos supor que um colaborador que tem um celular corporativo saiu da empresa e deixou o celular e não deixou a senha. Você vai acabar caindo no FRP. Tá, Se vamos. você não tiver um Pensa assim. MDM Então, ali, se você não a tiver gente, pensado nisso antes. então pensa assim, a gente tá trocando de MDM. Então, estamos passando por essa situação no dia de hoje. É, e, cara, os celulares que estão subindo, ele já sobe com FRP, com política de ZTE. Então, assim, ó, é interessante ver isso na prática. Funciona e funciona bem. Toda vez que a gente, por exemplo, assim, subiu, deu um erro na hora que tá subindo o MDM, ele se reseta de fábrica e já pegou a conta. Tu tem que botar a conta lá do MDM para desbloquear e ele não deixa passar. Sim, é uma proteção que funciona, né? Não, funciona mesmo. Essa aí me chamou atenção esses dias e olha, nem tentei querer passar por ela porque é tão trabalhosa que valia mais a pena mandar zap lá e ó, faço a parte de vocês. É, não conta pra ninguém, mas às vezes dá pra passar sim. Mas enfim. Bruno, eu falei dessas 5 siglas. Era isso que eu tinha pra hoje. Agora eu passo a bola pra você. Então, hoje eu quero entrar aí num tema que ele quase que vai virar uma ficção científica. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida de tecnologia é que o que é ficção também não é. Eu vou trazer um exemplo bem prático aqui. Eu, jovem, eu acho que lá nos meus 15 anos, 16. Faz tempo, hein? Oh, oh, se Apalhões ainda era vivo. Deixa eu ver. Eu conversando com um amigo que ele me disse assim: Bah, estão lançando um computador com HD de 1 GB. E eu pensei assim, cara, 1 GB, pra que tanto? Nem existe um arquivo pra ocupar tanto espaço. E o tempo passou e se comprovou que tecnologia é exponencial e não. Fugiu o nome agora. Aritmética. Então, Sim, baseado nessa ideia que hoje eu tenho na minha cabeça, eu quero trazer aqui um rápido conceito. Hoje a gente usa tecnologias de celular que elas vão do 4G para o 5G. Mas hoje o 5G já não é mais uma promessa, né, Heitor? Ele já se tornou realidade de muita gente. sim, funciona bem. E diferente das gerações anteriores que focavam principalmente assim numa estabilidade, o 5G ele foca em velocidade. O 5G ele nasceu assim com 3 pilares bem definidos, que é alta taxa de transferência, baixa latência e capacidade massiva de conexão. Ah, mas isso significa que não é só a internet mais rápida no celular, mas sim uma infraestrutura inteira preparada para suportar, vamos dizer assim, todas as demandas de hoje. Streaming, IoT e o que mais a gente conseguir botar dentro de um celular. Sim, um monte de gente fazendo live por aí, né, Bruno? Oh, então, quando a gente está falando de 5G, a gente está falando dessa questão de latências que podem chegar a menos de 10 milissegundos. O que, assim, muitas vezes vamos pensar, se não tem uma latência, se tu tem quase que uma transmissão em tempo real, vamos trazer um exemplo prático. O que que começou a nascer agora? Começou a nascer cirurgias remotas. Médico na China fazendo cirurgia nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem tecnologia que dá para fazer. É prático hoje. Existe esse caminho. Outro exemplo, o que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, de veículos autônomos. Por que que hoje tem veículo autônomo? Porque tem rede que suporta, tem IA que aguenta.
Automações industriais, por exemplo, cidades inteligentes e outras coisas, né? Mas além disso, a 5G ela permite conexões assim de milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Ah, você é seu fã-clube, Heitor? Ela apareceu aqui, veio te ver falar. É sua fã. Então, o que hoje, se tu para pensar, como eu citei antes, se tu tem equipamentos IoT, tu precisa de velocidade de conexão. Não adianta tu ter câmera em casa, controle de porta, equipamentos smart, tu tem delay no comando, tu tem lentidão na imagem da câmera. Tu quer que a coisa funcione. Hum. E outro ponto que eu lembrei também é a questão da virtualização de rede. Hoje a gente tem tecnologias chamadas de network slicing. Ah, o que que é isso? Bom, a gente consegue, vamos dizer assim, meio que fatiar as redes dedicadas a diferentes tipos de serviço. Por exemplo, a rede que vocês estão nos ouvindo aqui, o nosso podcast, ela é uma rede de streaming. Ela não influencia diretamente na rede do teu jogo online, vamos dizer, ou na rede do trabalho, do que é onde passa o pacote Office. Essa divisão de banda de um lado para o outro é incrível, mas isso é uma coisa inerente da tecnologia atual. Bom, e por que estamos falando de 5G? Porque, assim, enquanto a gente vem falando de 5G, e aí eu trago um parênteses, que ainda está em expansão em muitos países, tem gente já começando a falar de 6G. Tu já ouviu alguma coisa, Heitor? Sim, já ouvi falar. Vai ser. Olha, se não der câncer, vai ser maravilhoso. Tu sabe que tu é a segunda pessoa hoje a me falar isso quando eu falo de 6G? Acredito. Você põe um milho de pipoca perto ali pra ver se não explode, né? Exatamente. Bom, e aqui entra um território que eu falei antes, que ele é ficção, futurista, mas como a gente sabe, o futuro tá logo ali. É só uma questão de tempo. Então, o que que é a 6G? Ela promete uma velocidade 100 vezes maior que a 5G, Que já é muito rápido. que já é muito rápido. Exatamente, Heitor. Além disso, ela promete uma latência praticamente instantânea. Ou seja, se a latência do 5G já é mínima, eles dizem que a latência vai ser nula. Vai dar pra jogar online, hein, Bruno? Bom, Petit tem uma referência. Se eu falei que a latência do 5G ela gira em menos de 10 milissegundos, eu vi que o 6G ele vai rodar na casa dos microsegundos. Praticamente uma LAN. É. Então, isso pode viabilizar experiências novas. Eu acho que assim, ó, totalmente imersivas. Por exemplo, realidade virtual aumentada, holografia. Quem aqui não viu o filme Jogador número um e não viu o Z lá caminhando dentro do escritório? Por que não? Se tu tem tempo real, se tu tem banda suficiente. Legal, hein? Imagina um Oasis, cara, assim, tocando na vida real. Hum. Tá, não vamos botar o caos que o mundo ficou. Vamos pegar só a ideia de um jogo em tempo real, assim. E se tiver um vilão, vamos torcer pra ele deixar a senha anotada na cadeira, né? Boa. Bom, então, além disso, o tão prometido 6G, ele deve ser nativamente integrado com inteligência artificial. O que que seria nativamente integrado com uma coisa, Heitor? Já vem de fábrica, né?
Perfeito. Então, quando a gente está falando que está integrado à inteligência artificial, nós estamos falando que a rede, muito provavelmente, ela vai ter uma certa inteligência. Ah, o que que é essa inteligência? Ela não será apenas uma rede de transporte de dados. Ela vai ser uma rede capaz de otimizar o fluxo. Ela vai ser uma rede capaz de prever falhas de certa forma adaptar o tráfego de dados em tempo real. Ou seja, pensa assim, vamos pegar o exemplo, o mundo do Heitor de Cyber. Um ataque de DDoS, que é um alto fluxo direcionado para um único ponto, se tu tem uma rede inteligente, ela já vai identificar esse alto fluxo. Interessante, Heitor? Sim, só não pode gerar confusão ali na Black Friday, todo mundo tentando comprar um negócio e achar que é um DDoS, né? Ah, tem isso. Imagina ingresso pro Rock in Rio. É, então. Então, Geralmente cai o site, né? Você já reparou? fazer o quê? Imagina milhões por segundo. É, E eu não não tô falando de aguenta, dinheiro, né? eu tô falando de gente. Mas dinheiro também, né? Bom, então, um outro conceito que eu vi que eu achei bem interessante. A CG é, ela não vai mais usar a frequência em gigahertz. Para quem entende, não entende, o 4G ele tinha uma frequência de banda baixa de gigahertz. O 5G ele aumentou essa frequência de banda, mas continua em gigahertz. O 6G ele é permitido que ele vai entrar com ondas em terahertz. Isso é uma frequência muito alta. E aí entra o que o Heitor falou. Vai botar uma pipoquinha ali perto. Imagina, Bruno, começa a aparecer morcego do nada aí, só porque você ligou o negócio. Não, o que eu fiquei pensando, Heitor, é assim, ó, não é nem só porque tu ligou o negócio, mas pensa assim, tu vai botar as torres, aí tu vai botar a antena nova com terahertz num ambiente urbano. Cara, isso vai afetar diretamente os bichinhos, sim. Aí tu imagina o caos. É, então, a gente não sabe o impacto disso, né, na natureza. Pode dar problema aí com os bichinhos do habitat natural Ah, deles. sim. Bom, mas uma Se coisa. espantar barata vai ser bom, né? Com certeza. Mas uma coisa tu tem que concordar. Pensa assim, ó. Se hoje nos gigahertz a velocidade do 5G ela já é considerada alta e a gente mexendo, sei lá, a gente sente isso, imagina quando estiver rodando inteira. Sim, vai ser legal. Mas você tá falando aí de tera, você falou de HD giga. Eu lembrei, Bruno, que lá no começo da década de 90, o meu primeiro computador, que era monocromático de tela verde, era um XT, ele não tinha HD, era só disquetão. Olha como me evoluiu. Bom, se, se tu para pensar, e tu vai lembrar disso até melhor que eu se bobear. O Windows 95 eram 11 ou 15 disquetes que a gente usava para formatar. Era bastante coisa. E tinha o Office também, né? E tinha o Office. Tanto que a gente A tinha aquelas impressora era três caixinhas. disquete. Você lembra que tinha aquelas caixinhas de disquete que tu ia botando ali eles Sim. alinhadinho? É, um de 10, dois de 10, aí você não achava o 8 de 10. Ih, ferrou. Exato. Então, aí, tá, beleza. Vamos lá. O futuro nos permite um 6G. Velocidade. É. Bom, eu pensei só em palavrão aqui, mas vamos lá. Velocidade muito boa. Acima do que a gente consegue conceber na nossa cabecinha hoje. Sinal ótimo. Bom, o sinal vai determinar, vai depender muito de uma arquitetura de rede. Se não botarem muitas antenas, a gente vai ter uma merda de sinal. Então isso depende muito do que vão investir. Mas aí
vendo isso, eu vi um textinho bem gostoso que diz assim, ó. A 6G também poderá interagir comunicação terrestre com satélite e até plataformas aéreas, criando uma cobertura global. Rapaz, Cara, tu pensa assim, ó. Os caras estão pensando uma tecnologia que vai comunicar do teu computador, vamos censurar aqui, do teu computador até um satélite que tá lá no espaço. Ô, Heitor, você tá mais com cara de Skynet do que nunca. você vai poder ter operadora lá na Lua, né? Uhum. Tá, mas e aí? Falei do futuro. E quando tu acha que esse futuro, Heitor? Ah, já tá tendo teste disso aí, né, Bruno? Acho que eles estão prontos aí para lançar essas novidades, mas precisa do hardware também, né? Isso. Então, eu vi que eles querem startar CG, assim, vamos dizer, comercialmente, com toda a tecnologia já num preço acessível, em no máximo 2030. É, tá perto. Ô, Bruno, É, posso cara, fazer um adendo aqui? fica à vontade. Você está falando de tecnologia de celular, eu lembrei de tecnologia de Wi-Fi, que eu tinha um roteador que entrou em End of Life e eu resolvi trocá-lo. Quando a gente ia gravar, eu sempre colocava o meu Cat8 aqui, um cabo de rede Cat8, não sei se é só marketing, mas ele se vende como Cat8 com ponta de ouro. E eu ligava esse cabo de rede para falar com você. Eu troquei o meu roteador, que ele, como eu disse, estava em End of Life, peguei um novo. Ele vem com Wi-Fi 7, com mesh, eu instalei mais de um aqui em casa. E eu nunca mais usei o cabo, e por incrível que pareça, funciona provavelmente tão bem quanto ou até melhor do que com o cabo. Então a gente tem esse avanço aí também, né? Na tecnologia Wi-Fi, tem o Wi-Fi 6E, tem o Wi-Fi 7. Não Uhum. é todo mundo que está com acesso a essas tecnologias, mas são muito boas também, muito estáveis, velocidade muito alta. Realmente está avançando em várias áreas, né? Cara, tem sim, faz diferença, muita na verdade. E pra quem não entendeu, o Heitor ele não deu problema no roteador dele. Ele só parou de receber atualização, o Heitor considerou que não serve mais. Não é problema Exatamente. físico, ele não estava com defeito. Sim. Mas tem que dar o exemplo, né, Bruno? Sou Tem de que dar um segurança. exemplo. Então, Mas Heitor, muito legal. só vou deixar uma pergunta. Tu acha que a gente está preparado para esse nível de tecnologia? É, eu acredito que sim. É só ter o dinheiro aí para comprar os equipamentos compatíveis, né? Hum, é uma Que aí coisa vai dar importante. certo. É, porque tecnologia, quando sai assim, nunca é barato, né? Depois vai ficando mais acessível, Bom, mas a novidade é cara, né? a gente não tem que comprar as antenas, a gente tem que comprar o celular com a tecnologia. Quem tem que botar antena Sim, é a operadora. exatamente. Então, Mas Heitor, vai ser legal. fechamos. Boa, Bruno. A gente vai então chamar aqui o final do episódio de hoje para encerrar com chave de ouro. Queria ouvir suas considerações finais. Então, falamos do monte de sigla. Para quem acompanhou todo o episódio, o nosso professor Heitor deu uma aula de inglês hoje. E, Information. cara, muito bom a questão das siglas. É, realmente valeu a pena, porque assim, tem muitas delas que, assim, eu conheço a prática, mas não tinha o conhecimento que tem uma sigla por trás. Pois é, a ideia é essa, divulgar o conhecimento, trazer sempre conteúdo aí para os nossos queridos ouvintes, né, Bruno? Exatamente. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Se não, tchau! Valeu! Valeu.